Nessa aula, nós vamos começar a discutir o modelo de Solow. Devemos seguir até a parte de caminho de crescimento equilibrado, ficando o resto para o próximo vídeo. O modelo de Solow é uma ferramenta básica de trabalho, tanto para macro de curto prazo quanto para de longo prazo. Não exatamente o modelo de Solow, mas uma variação do modelo de Solow que nós vamos estudar na próxima unidade. Mas a melhor maneira de começar a entender esses modelos dinâmicos de macroeconomia é definitivamente com o modelo de Solow. Então, nós vamos começar essa discussão. Ao contrário do vídeo passado, da aula passada, onde eu usei tempo contínuo e fazia derivadas em relação ao tempo, aqui eu vou usar tempo discreto e vou falar de variações. Por que isso? Porque tanto para econometria quanto para simulações em computador, a estrutura de tempo discreto é mais compatível com o computador. Contínuo é uma coisa que existe na nossa cabeça. Você não vai conseguir passar um contínuo para o computador. Então, vamos já trabalhar com a ferramenta certa. Em crescimento, e aquela parte lá tinha uma pegada de crescimento, geralmente a gente está preocupado com o estado estacionário ou caminho de crescimento equilibrado. Então, não tem muito problema. Usar o tempo contínuo, às vezes, é mais fácil. Você chega naquelas relações e vai trabalhar em cima daquilo, com econometria ou com outra ferramenta. Mas aqui não. Grosso modo, a gente quer simular os modelos e aí o tempo discreto é mais adequado. Não faz muito sentido fazer um modelo em tempo contínuo para depois discretizar para fazer a parte empírica. Então já vamos trabalhando com tempo discreto e nós vamos continuar assim até chegar na parte de crescimento, onde nós voltamos a trabalhar com tempo contínuo. O modelo de solo é um modelo bastante simples, tem uma interação de famílias e empresas, mas as famílias, assim como na unidade passada, elas não têm uma regra ótima de decisão, elas simplesmente poupam uma fração da renda. Vamos assumir que existem J família, que existem várias famílias. A família J ela possui KJ unidades de capital e HJ unidades de trabalho no T. Então, é a quantidade de trabalho da família J no tempo T e a quantidade de capital da família J no tempo T, ela leva isso ao mercado. Cada família vai receber RT por unidade de capital empregada na produção. Notem que o R não depende de J, é para todo mundo, é um preço, o preço é igual para todas as famílias. E vai receber WT por cada hora trabalhada. Então, ela vai obter renda dos fatores, basicamente isso. Se ela usa capital no processo de produção, ela aluga esse capital para a firma, digamos assim, ela recebe R. Se ela aluga a força de trabalho, ela recebe W. A renda da família vem do capital e do trabalho. A soma dos dois é a renda da família J. Então, RTKJ mais WTHJ dá a renda que a família obtém naquele determinado período. Essa renda que a família obtém, ela pode ser utilizada para consumo ou para poupança. Então, cada família J, no período T, consome CTJ e poupa STJ. Ela pode fazer essas duas coisas. A escolha dela é essa. Aqui que nós vamos trapacear um pouco, porque essa escolha não vai ser ótima. Mas na próxima unidade, essa mesma escolha aqui passa a ser ótima. Então, vale que a restrição de orçamento da família é que a renda é igual a renda é igual à soma de consumo e poupança. Observem que o numerário dessa economia é o bem único que serve para consumo, investimento, que você guarda, tem um único bem. É uma das coisas do mundo maravilhoso da macroeconomia trabalhar com esse único bem. Faltou os jotinhas lá em cima, mas é tudo J aqui para cada família. São N famílias por cada período, NT, no período T, de forma que eu posso somar as restrições de todas as famílias, e o que eu tenho é que RT vezes a soma do capital, mais WT vezes a soma das horas trabalhadas, é igual à soma do consumo mais a soma das poupanças. Então, essa seria a versão, digamos assim, agregada da restrição orçamentária. Aí vem a hipótese-chave de macroeconomia. Bem-vindos a um curso de macroeconomia. Nós vamos fazer essa hipótese várias vezes durante o curso e algumas vezes nós só não vamos anunciar essa hipótese porque ela já vai estar implícita. Nós estamos supondo que todas as famílias são idênticas. É isso mesmo, é uma hipótese esquisita, mas boa parte da macroeconomia é feita a partir dessa hipótese. Ela acaba varrendo do terreno todo tipo de heterogeneidade entre famílias e mais na frente nós vamos fazer o mesmo com as empresas. Então, esses modelos macros são muito ruins para discutir heterogeneidade. Há esforço para resolver, você tem alguns modelos com 2 ou 3 tipos de empresas ou de famílias, mas, grosso modo, esse esforço não é limitado, é limitado. Volto a dizer, macro tem uma pegada agregada que incomoda. Se serve de algum consolo, o teu amigo de micro que trabalha com 40 setores, ele também está agregando, porque existem muito mais de 40 setores. Então, como você não tem
uma agregação ótima ou coisa do tipo. Todo mundo é culpado do mesmo pecado. Digamos que nós fazemos com um pouco mais de intensidade que outras áreas, mas vivamos com isso, sigamos em frente. Depois vocês vão ter o resto da vida para tentar sair dessa limitação. Com essa hipótese, em termos agregados, a soma lá do KTJ vai ser NKT, esse KT agora é igual para todo mundo, a soma do HTJ vai ser NHT, também igual para todo mundo. Basicamente eu estou multiplicando N por cada uma das variáveis, e aí eu vou usar maiúsculas para representar essas somas no mesmo espírito da unidade total. A variável a nível agregada, ela é maiúscula, né, a nível de todo mundo e não a nível de por família, ou per capita, ou por trabalhador, qualquer conceito do tipo. RKT mais WHT é igual a CT mais ST. Essa é a nossa restrição. Bom, da contabilidade nacional, nós sabemos que o investimento agregado é igual a poupança agregada. Essa economia não tem governo nem setor externo, então a poupança é a poupança privada, não tem poupança externa, nem do governo. Usando essa informação na equação 4, ali onde tem S passa a TI. A oferta de trabalho é inelástica, hipótese que nós fizemos no modelo passado. Grosso modo, essas hipóteses eu não vou ficar repetindo, não. Uma vez que nós fizemos, nós continuamos até eu dizer o contrário, eu dizer, olha, mudou a hipótese. Então, a oferta de trabalho é inelástica, cada família vai ofertar uma unidade de trabalho no tempo. Se toda a população ofertar trabalho, HT é igual a NT. Do contrário, nós vamos dizer HT igual a LT, onde LT representa a força de trabalho, que é igual à mão de obra empregada. Então, de novo, aquela discussão. Se nós quisermos fazer uma distinção entre população e população que pode trabalhar em condições de trabalho, população que oferta trabalho, nós podemos fazer. Se não quisermos, nós não precisamos fazer. Aqui, nesse tipo de modelo, isso não é tão importante. A hipótese comportamental também vale. Cada família poupa uma fração constante da renda, de forma que ST é igual a sigma YT, e YT é a renda RTKT mais WTHT. As firmas. Trabalhar das firmas, as firmas são caracterizadas por função de produção, uma função de produção que depende do capital e do trabalho. Depois nós vamos colocar tecnologia e progresso técnico nesse modelo de solo. Mas por enquanto vamos começar simples, vamos começar só com os fatores de produção. A produção é realizada com capital e com trabalho. Função de produção ela é contínua, duas vezes diferenciável. As derivadas primeiras são positivas, quanto mais capital, mais produção, quanto mais trabalho, mais produção. As derivadas segundas são negativas, nós temos rendimento decrescente por hipótese. Então aquela discussão da unidade passada, aqui já está resolvida. É rendimento decrescente. Então as derivadas segundas são negativas, ou seja, o acréscimo de produto por conta do acréscimo de um fator é decrescente. Esse é o ponto básico de rendimento decrescente. Também vou supor que a função f é homogênea de primeiro grau, ou seja, se eu multiplicar os dois argumentos de f por uma constante lambda, a função inteira é multiplicada por essa constante. Com essa hipótese, eu posso ignorar problemas de organização industrial, como, por exemplo, número ótimo de firmas e um mercado competitivo. Eu não vou precisar discutir se tem 10 firmas operando uma máquina cada ou se tem uma firma operando 10 máquinas. O total produzido é o mesmo. Claro que tem a questão estratégica. Um monopolista tem um comportamento estratégico diferente de uma empresa de mercado competitivo. Essa questão eu estou deixando de lado. Lá no terceiro quarto do curso, nós vamos retomar essa discussão de mercados não competitivos, por enquanto não. Então, o outro problema da determinação do número de firmas, adeus, não é problema meu mais. Bem-vindo ao mundo de macroeconomia de novo. Aqui em macroeconomia nós somos, às vezes, um pouco trapaceiros. A gente facilita a nossa vida. Quem gosta de coisa complicada, está lá o curso de micro esperando. Eu não sei quem está oferecendo, não sei se é o Masali, se é o Zé Guilherme, se é o Rodrigo, mas todos eles são excelentes microeconomistas e todos eles vão usar funções bem esquisitas para vocês. Aqui nossas funções são bem comportadas. Outra coisa importante de usar a função homogênea de grau 1 é que nós podemos usar o teorema de Euler para funções homogêneas. E isso facilita a gente mostrar aquela igualdade entre renda y igual a RTKT mais WTHT. Isso porque o teorema de Euler ele vai dizer o seguinte: uma função do Rn em R, você tem uma função desse tipo, essa é uma função contínua, diferenciável, tudo isso porque aqui nós trabalhamos com funções assim.
Então ela vai ser homogênea de grau K, a soma das derivadas parciais vai ser igual a K vezes as funções ponderadas pelo argumento, né? xi parcial de f em relação a x. Como é primeiro grau, K é 1, então fica aquele resultado. A soma das derivadas parciais ponderadas pelo argumento usado é igual à própria função f, que é exatamente o que o que nós vamos usar no nosso resultado. Por quê? Porque a condição de otimização de lucro por parte das firmas exige que o valor pago pelo uso de cada fator seja igual à produtividade marginal desse fator, que é a derivada em relação a esse fator. Então, lá da otimização das firmas, as famílias não otimizam, mas as firmas otimizam. Nós sabemos que W vai ser a produtividade marginal do trabalho e R vai ser a produtividade marginal do capital. Então, isso é um resultado lá de comportamento ótimo da firma. Quem não estiver enxergando, só faz a maximização. Maximiza lá F de KL menos WL menos RK. Aí você faz a derivada, encontra e sai esse resultado. Eu tenho certeza que lá em micro vocês estão fazendo coisas muito mais esquisitas do que isso. Então isso aqui é tranquilo. Valendo esses resultados, substituindo aqui, eu tenho YT igual a RT de KT mais WLT, substituindo R pela derivada em relação a K parcial e W pela parcial em relação a L, eu tenho a função de produção que é igual a Q. Eu posso fazer isso do contrário e vou chegar nas mesmas relações. Então, aqueles resultados importantes de contabilidade nacional, renda igual a produto, que é igual a despesa, estão valendo aqui no nosso modelo e quebrou um galho danado poder usar essa função homogênea de primeiro grau. Então, ela facilita esse argumento e ela facilita também o problema do número ótimo de firmas. Tem uma questão aqui que talvez vocês tenham chamado a atenção, vem cá. Mas, se a função é homogênea de primeiro grau e o mercado competitivo, então o pagamento de renda esgota o produto. É isso mesmo. Isso é a característica do mercado competitivo. E por isso que nós vamos ter que derrubar essa hipótese lá na frente, quando a gente quiser modelos que têm espaço para financiar, por exemplo, pesquisa, lucro de monopólio. Para tudo isso aparecer, nós vamos ter que nos livrar da concorrência perfeita. Mas isso é uma coisa lá na frente do curso. Agora, a hipótese é esse, modelo todo bonitinho, todo fechadinho, bem arrumadinho. É importante no modelo o que a gente chama de equação de movimento. Essa equação vai relacionar os valores das variáveis em t mais 1 com os valores das variáveis em t. É mais ou menos aquela discussão do k ponto como função de k. Aqui vai ser kt mais 1 como função de k. Pode ficar complicado, por enquanto deixa assim, não vamos entrar nos detalhes da definição, mas é um bom começo. Vamos começar pensando nisso. Depois, quando a gente definir estado e controle, nós falamos melhor sobre essa questão toda. Considere HT igual a LT, coisa que a gente tem feito o tempo todo. A regra de movimento do trabalho, LT mais 1 igual a 1 mais zeta LT. Se quiser trabalhar com N, pode trabalhar, não tem grandes problemas. A regra de movimento de capital, então, vai ser dada por KT mais 1 menos delta KT mais IT. Também é a versão daquela que nós já conhecíamos. O capital amanhã é igual ao que foi investido, mais o que sobra do capital hoje, que é 1 menos delta KT. Reparem que eu não tenho K ponto mais, eu tenho KT mais 1 KT. Eu posso reescrever essa regra de movimento de capital, KT mais 1 igual a 1 menos delta KT mais sigma YT, porque IT é sigma YT, né? Eu estou pegando esse IT aqui, estou botando sigma YT, igual a 1 menos delta KT mais sigma, ora, YT é F de KTLT, então ela pode ter essa forma. Assim como da vez passada eu quis dividir por N, vou fazer agora dividindo por L, eu estou usando L, mas grosso modo a gente está supondo L igual a N, não tem grandes problemas aqui. Eu vou dividir a equação inteira por LT, mais 1. KT mais 1 sobre LT mais 1 é o casinho T mais 1. Aqui eu tenho LT mais 1, LT mais 1. Não pode dividir diretamente, mas eu sei que LT mais 1 é 1 mais zeta LT. Então, agora esse KT sobre LT vai virar casinho. Esse cara aqui vira também 1 mais zeta LT. Esse LT pode entrar na função de produção, porque ela é homogênea de grau 1, sempre facilitando nossa vida. E daí vai ficar essa expressão. Agora sim, eu tenho aqui o casinho T mais 1, eu tenho KTLT, casinho T e 1. Então a função de produção agora pode ter essa forma. Se eu chamar Fzinho de KT de F de casinho T e 1, que é esse cara aqui, ó, F de casinho T e 1,
Então, eu vou ter a expressão, passando esse 1 mais zeta para cá, 1 mais zeta kt mais 1 é igual a 1 menos delta kt mais sigma fzinho de kt. Essa é a nossa regra de movimento para o capital por trabalhador, que é a nossa variável de interesse. Repara que, dado um valor de kt, eu consigo calcular o valor de kt mais 1. Isso é uma maravilha, um modelo desse tipo. Se você quiser simular esse modelo, vá em frente. Chuta um K0, um ponto de partida, calcula K1, depois K2, K3, K4. Essa equação permite caracterizar toda a sequência de capital do modelo, dado um valor inicial do capital. Dado um ponto de partida, você calcula tudo. Como você depois, com capital por trabalhador, você vai calcular o produto, o consumo, mais ou menos como fizemos da outra vez. Essa equação aqui é quem conta toda a história do nosso modelo. Então, é uma equação muito importante, a equação 9, guardem essa equação. Se quiser calcular o produto por trabalhador, y sobre L é igual a Q sobre L, usando o mesmo argumento da vez passada, é o Fzinho de KT. Então, você sabe K0, calcula K1, você tem aqui o Y1, para calcular o Y0 é só substituir, vai lá, calcula K2, Y2, você cria o modelo inteiro. Juros e salários. De novo, só usar as nossas definições, nós sabemos que f de kt é L, Fzinho de kt, faz a derivada, você vai encontrar aqui, vai ser a derivada de f com relação a kt, que é o R, vai ser f' de kt, e você pode usar um argumento semelhante para encontrar que Wt vai ser f de kt menos f' de kt. Fica como exercício para vocês. Mostrem esse resultado aqui como exercício. Mostrem como exercício. Poupança e investimento. A poupança sai direto, o investimento é igual à poupança, então vai junto, e o consumo é só tirar do produto que é poupança. Então, nós conhecemos todas as variáveis de interesse simplesmente conhecendo KT. Depois nós vamos discutir melhor sobre essa propriedade, essas variáveis que definem todo o espaço do modelo. Depois nós vamos falar isso quando a gente falar lá de estado, controle, nós vamos entrar nessa discussão. Por enquanto, só leve em conta isso. KT é uma variável mágica nesse modelo, porque de posse de KT, de posse do ponto de partida de KT, do K0, eu tenho K1, eu construo a sequência inteira, porque daqui K0, K1, K1, K2, K2 aqui, K3, e com essa sequência de capital eu consigo a sequência de produto, juros e salários, consumo, investimento e seja lá o que vocês quiserem. Bom, vamos começar discutindo estado estacionário, seguindo um pouco a lógica do modelo passado. Como eu disse, aquele passado é um trailer. Então, eu vou dizer que uma economia encontra-se em estado estacionário quando todas as suas variáveis, estoque de capital, produto, consumo, investimento e poupança, essas variáveis que a gente discutiu, assumirem valores constantes no tempo. Então, eu insisto aqui, nesse curso, nós vamos usar estacionário como parado. Se nós quisermos falar de taxa de crescimento constante, aí nós vamos falar de caminho de crescimento equilibrado. Mas quando eu falar estacionário, eu estou falando parado em relação às variáveis de interesse. Pode ser que outras estejam crescendo, a gente fala sobre isso mais tarde, mas as variáveis de interesse estão paradas. Encontrar o estado estacionário, então, equivale a encontrar os pontos onde KT mais 1 é igual a KT. Vou chamar esses pontos de KSS. Então, um SSzinho no subscrito, para mim, quer dizer estado estacionário, de steady state no inglês. Eu podia ter traduzido, mas eu achei melhor deixar assim. Para determinar o estado estacionário, é válido escrever a equação 9 na forma da equação 13 aqui abaixo, onde basicamente está botando kt mais 1, só passei esse 1 mais zeta para cá. Fica claro que kt mais 1 é uma função de k. Então, kt mais 1 g de kt. Essa função é contínua, é diferenciável, toda comportadinha, porque f é toda comportadinha. Encontrar o estado estacionário, então, é encontrar o ponto fixo dessa função. Então, é um exercício de cálculo de ponto fixo. Eu quero um ponto kt mais 1 que seja, se eu botar aqui um k estrela, um kss, g de kss vai ser igual a kss, é o ponto fixo dessa função de r em r. Matematicamente é isso que nós estamos fazendo, procurando ponto fixo. Encontrar esse ponto fixo, por sua vez, é equivalente a resolver essa equação não linear. Por quê? Porque no ponto fixo, isso aqui é kss, isso aqui é kss. Obviamente, o termo aqui zera, o mais zeta zerou, então fica o menos delta mais sigma f de kt. Se isso aqui é zero, se isso aqui é zero, eu tenho, se isso aqui menos, desculpa, aqui eu atrapalhei com os slides. Se essa expressão aqui é zero, eu tenho a solução. Por quê?
é só fazer, impor, né? Faz assim, KSS é igual a 1 menos delta KSS mais sigma FKSS. 1 mais zeta vem para cá, vai ficar 1 mais zeta KSS é igual a 1 menos delta KSS mais sigma F de KSS. O KSS cancela com KSS, sobra o eta mais delta, menos sigma F de KT. Então, essa é a expressão que determina o estado estacionário e qual cada estado estacionário. Essa expressão aqui, de novo, é só impor a condição de estado estacionário aqui que você chega nessa equação. Desculpem, eu tinha confundido. Eu estou me acomodando com esses slides, mas é só impor aqui que você chega nessa condição aqui. Bom, uma solução trivial é fazer k igual a zero. Repare, se k igual a zero, essa equação 14 está valendo. Eta mais delta 0 é 0, f de 0 é 0, por hipótese, função de produção, então vale. Mas, obviamente, não é a solução que a gente quer, é uma solução boa. Existe uma solução positiva para a equação 14 e vai acontecer no ponto onde essa reta eta mais delta k cruza essa curva sigma f de k. Tem um ponto de cruzamento, vai cruzar e vai... Nesse ponto eles são iguais, a diferença é zero, é o estado estacionário. Note que desde que f seja estritamente côncavo, existirão apenas dois estados estacionários no modelo de solo, sendo que apenas um deles, denotado por KSS, é positivo. Eu estou falando dessa situação aqui. Está aqui a minha função, sigma f de k. F de k é uma função de produção, tem esse formato. Sigma é uma constante, então ela só diminui um pouco, constante entre 0 e 1, né? Só abaixa um pouco a função. E aqui a reta eta mais delta. Nesse ponto de cruzamento, nós temos o estado estacionário. Esse estado estacionário é estável, o KSS. O zero é absolutamente instável, mas o KSS é estável. Para ver isso, vamos voltar aqui para a nossa regra, para a nossa KT mais 1 como função de KT. Repara que 1 menos delta sobre 1 mais delta KT é uma reta. Sigma sobre 1 mais zeta f de KT é uma proporção da função de produção, né? Sigma entre 0 e 1, eta é maior do que 0, então vai dar uma curva parecida com uma função de produção. Vamos lá para o nosso quadro, ver como é que vai ser esse negócio. Então, a primeira parte é uma reta. A segunda parte daquela função é uma coisa assim. Sai da origem e vem com curvatura. Mas se eu somo essas duas coisas, vai dar uma curvatura, só que em vez de deitar, ela continua inclinada. Então, se eu somar essas duas expressões, quando eu fizer aquela soma, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Melhorei. Vai ser mais ou menos assim a soma, o gráfico daquela soma. Isso aqui é KT mais 1 e aqui é KT. Então, se eu quiser um valor de KT mais 1, é só pego um ponto aqui, KT, pego aqui, KT, venho nessa curva, aqui é o KT mais 1. Vamos botar uma reta de 45 graus para saber onde é o estado estacionário, ou seja, onde KT mais 1 é igual a KT. Vamos fazer aqui a nossa reta de 45 graus. É essa. Isso quer dizer o seguinte, nesse ponto aqui, nesse ponto que eu estou apontando, KT é igual a KT mais 1. Suponha que eu esteja num ponto aqui, abaixo do estado estacionário, né? Meu estado estacionário é aqui, deixa eu marcar de vermelho, meu estado estacionário. Eu vou marcar de azul, porque eu não sou flamenguista. Nem que eu seja gremista, também não sou, mas é melhor. Fico só de castigo, meu azul está parecendo preto. Então, mas deixa aqui é o estado estacionário. Se eu pegar um ponto menor que o estado estacionário, um K0, eu tenho aqui K0, e quiser encontrar o K1, o que eu faço? Eu venho para cá. Então, deu o braço a torcer, vou usar o vermelho. Então aqui, meu K1. Eu venho para cá para encontrar o K1, né, no KT, o valor desse no eixo horizontal, que vai ser esse aqui. Então, K0, K1, K2. Eu venho para cá, vou na minha reta. E assim por diante, até chegar no estado estacionário. Se eu tiver num ponto maior, como por exemplo esse aqui, se eu tiver num ponto como esse aqui, o raciocínio segue da maneira contrária. Então, nos dois casos, para qualquer ponto que eu esteja menor do que o estado estacionário ou maior que o estado estacionário, essa economia converge para o K de estado estacionário, inclusive no zero. Se eu tiver no zero, aqui ele fica. Mas se eu fizer qualquer deslocamento, um pouquinho de capital, eu dou uma pá para o cara.
começa o processo de acumulação que vai trazer a economia para cá. Aqui ela para e fica parada, ou seja, no longo prazo essa economia fica estagnada. Ela tem um crescimento até encontrar o estado estacionário, se ela for muito rica, ao contrário, mas pensando numa economia de baixo capital, ela vai crescer, 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 crescer. Quando chega aqui, ela para. A gente só vai resolver esse problema de parar lá quando eu chegar no modelo com tecnologia, com avanço tecnológico. Até lá, esse negócio de parar vai acontecer. Lembrem vocês que nos economistas clássicos era muito comum essa conclusão da economia parar. Ricardo, por exemplo, a economia para exatamente por conta de rendimento decrescente. Lá era da terra, mas é rendimento decrescente. Em Marx, a economia para, é um pouco mais difícil conciliar, mas não está tão longe a ideia, porque Marx é aquela ideia de taxa de lucro decaindo, não é, por conta da participação do capital físico. Ele chama isso de composição orgânica de capital, a gente chama de capital físico. Mas acontece que o progresso tecnológico lá em Marx pode permitir esse aumento nesse pensamento marxista, né? Então, nessas várias abordagens de economia clássica, a economia também para e a tecnologia pode resolver isso. Solow foi feliz em formalizar com umas equações simples esse resultado. Não por acaso, Solow levou um prêmio Nobel. Parabéns para ele. Eu tinha que voltar para os slides. Está aqui, então. Então, esse é o estado estacionário do modelo de Solow. Bom, normalmente a gente está pensando em política. Como eu disse para vocês, eu não vou discutir muito políticas que mexam com eta ou com delta. A gente pode imaginar que se você aumentar um dos dois, essa inclinação aumenta, nós vamos ter um capital por trabalhador menor. O que eu vou interessar para a política é o sigma, a taxa de poupança. É muito comum políticas que tentem aumentar a taxa de poupança para enriquecer o país. Aqui no Brasil, por exemplo, é o FGTS. A ideia do FGTS basicamente é uma poupança compulsória para gerar a economia ficar mais rica. Então vamos pensar como é que funciona isso. Bom, a primeira coisa, para qualquer valor positivo do estoque de capital, a economia vai convergir para KSS, já mostrei no gráfico anterior que isso é verdade, e lá vai ficar até uma mudança exógena. Figura ao lado vai mostrar a poupança, o que acontece. Ora, se eu estou numa situação aqui de sigma zero, meu estado estacionário inicial está aqui com sigma zero. Se eu aumento o sigma, essa curva aumenta, né? Ela fica mais alta, porque sigma 1 maior que sigma 0. De tal maneira que vai encontrar num ponto aqui. Então aumenta o estoque de capital de equilíbrio. Então realmente um aumento da taxa de poupança no modelo de Solow gera um aumento do capital por trabalhador no estado estacionário e gera um aumento do produto por trabalhador no estado estacionário. O que não gera é crescimento. O crescimento é limitado. Por definição de estado estacionário, aqui o crescimento é zero. Quando você fez a política, tem um surto de crescimento até aqui. E depois ele volta a ser zero. Então tem uma importância, isso é uma característica fundamental para discutir no modelo neoclássico. O que é o efeito de curto e médio prazo, esse aqui, esse movimento, e o que é o efeito de longo prazo. Variações na taxa de poupança aumentam o estoque de capital por trabalhador, portanto aumenta o produto por trabalhador. Isso é bom, isso é o que justifica algumas políticas do tipo, mas não aumentam a taxa de crescimento de longo prazo. Não no modelo de rendimentos decrescentes. Por quê? Porque você vai acumular mais capital, mais um pouquinho você aciona de novo o mecanismo de rendimento decrescente. Aquele capital adicional não consegue gerar produto para pagar nem a depreciação, e o resultado é a volta da estagnação, porém num patamar mais rico. Esse crescimento aqui da dinâmica de transição, ele não é sustentável a longo prazo, e isso é um ponto fundamental para ter em mente se você quiser pensar em termos de modelo neoclássico. Essa questão da dinâmica de transição, uma transição de estado estacionário para o outro, diferenciada do que está acontecendo no longo prazo, seja no estado estacionário, como esse modelo, seja num caminho de crescimento equilibrado. Então, é o que eu estava falando, como essa regra de movimento do capital não tem descontinuidade ali, ela é bem comportada, nós já vimos, é aquela regra do KT mais 1 como função de KT, essa mudança entre estado estacionário vai ocorrer de forma gradual, caracterizando isso que eu estou chamando de transição. Então você tem uma transição, você faz uma política que aumenta a poupança, ou mesmo aumenta diretamente o investimento, numa economia aberta com o governo, isso é possível. Quando você aumenta a taxa de investimento, você tem uma transição. Esse crescimento só será sustentável, e aqui eu estou avançando no curso, que eu não falei de produtividade, se esse investimento significar mais produtividade. Se não tiver mais produtividade, esse crescimento morre. E aqui tem um caso
de discussão que é interessante. Algumas vezes essas políticas de investimento acabam levando a projetos ruins, projetos que não são viáveis. Nesse caso, a política pode diminuir a produtividade. E aí você vai ter, em vez de ter uma transição e um crescimento igual que estava antes, aqui no meu exemplo zero, mas se tivesse produtividade um pouquinho maior, você vai ter uma queda, uma recessão seguida dessa transição. É o tipo de argumento que eu uso para criticar as políticas como a marcha forçada dos anos 70 ou como PAC/nova matriz econômica agora, mais recentemente. É você estimular o investimento sem se preocupar com a produtividade. Mas vamos chegar em produtividade lá na frente. Eu estou só antecipando, só para vocês sentirem essa questão da dinâmica de transição. Então, eu vou falar que a economia encontra-se em transição ou em uma dinâmica em transição quando o estoque de capital está se ajustando para um novo estado estacionário. Essas transições importam. Reforma da Previdência. Esse não é um bom modelo para ver Previdência, mas dá para falar transição, porque é um caso típico onde a transição é tão ou mais importante que o estado estacionário. Você faz uma reforma da Previdência em vários modelos, no estado estacionário pós-reforma, o nível de bem-estar é maior do que no estado estacionário pré-reforma. O problema é que tem uma transição, e nessa transição muita gente vai perder. E essas pessoas que vão perder são exatamente as pessoas que têm mais peso político, porque os maiores beneficiados são as crianças que estarão vivas lá na frente. Criança não vota. Então tem uma provocação, salvo engano, o próprio Marcelo Neri levantou essa questão, tenho quase certeza que foi ele, que ele perguntava, se criança votasse, claro, ninguém está propondo criança votar, pelo amor de Deus, é só um exercício mental. Se criança votasse, será que teria tanta resistência à Previdência? Será que o Bolsa Família seria tão mais questionado do que a Previdência? Porque o Bolsa Família é um programa que vai para a criança e vive sendo questionado, é escrutinado, as pessoas falam. E a Previdência, que talvez seja bem menos eficiente, todo mundo é tabu. Você quer discutir Previdência, a gente aprovou a reforma ano passado, é verdade, mas foi 30 anos de briga e vocês viram a confusão que foi para aprovar essa reforma. Então, é o tipo da discussão da dinâmica de transição fazendo efeito na elaboração de política. Vamos agora pensar caminho de crescimento equilibrado. É um conceito que a gente já conhece, mas vamos voltar a ele aqui. Suponha que eu tenho uma economia no estado estacionário, com K igual a KSS, portanto Y igual a YSS. É possível obter o produto dessa economia, não o produto por trabalhador, mas o produto total, multiplicando por L ou N. L e N são iguais por hipótese nossa. Se isso acontecer, o produto, o PIB, vai crescer a uma taxa eta, que é a taxa de crescimento da população. Então ele não está estacionário, ele está crescendo a uma taxa eta. Por argumento semelhante, nós vamos conseguir ver outras variáveis crescendo a essa taxa. Então, no modelo onde a variável per capita ou por trabalhador está estacionada, ali tem um estado estacionário, a variável cheia, né, a variável total, ela está crescendo a uma taxa eta. Essa é a ideia de caminho de crescimento equilibrado e estado estacionário. Caminho de crescimento equilibrado é crescer a uma taxa constante, como por exemplo eta, ou como lá no modelo anterior, onde você tinha no modelo AK que crescia aquela taxa SA menos delta. Mas isso era delta mais eta? Eu acho, não lembro se tinha eta lá. Mas, tinha. Então era menos delta mais eta. Mas isso é o modelo de taxa constante. Aqui é um pouco diferente. Aqui é eta só, por outros motivos, mas faz o contraste. O que é crescer equilibrado, crescer a taxas constantes, geralmente iguais, entre variáveis de interesse, e o que é estado estacionário, ou seja, uma economia parada. Que, como todas as variáveis correspondem ao per capita, a gente pode usar esse argumento para outras variáveis, para mostrar que estão crescendo a uma taxa constante e igual, portanto, o caminho de crescimento equilibrado. Então, com essa definição, eu encerro essa primeira parte do modelo de Solow. Uma economia encontra-se em um caminho de crescimento equilibrado quando todas as variáveis crescem a uma taxa constante e, em alguns casos, iguais para as variáveis de interesse. Obrigado pela atenção. Próximo vídeo eu continuo com o modelo de Solow.